Olá, graça e paz. Meu nome é Simone Helena e você está no meu canal de costura criativa. O horário que você estiver assistindo esse vídeo, essa aula, eu quero que o Senhor Jesus entre na sua casa, o Espírito Santo de Deus habite no seu lar, no seu coração, trazendo paz, alegria e motivação para estar costurando, né? Hoje eu trouxe para vocês uma coisinha muito fofa que eu adorei fazer, é super fácil, até você que não tem prática na costura, você vai conseguir fazer, é essa cestinha de pão. Olha, uma cestinha de pão super diferente, ela é circular, ela é forma de círculo, né? E ela tem essa proteção, essa capinha que ela pode, olha só, você pode trazer aqui, até aqui de pão ou de biscoito, como também você pode, ela fica aqui escondidinha. Então ela tem duas formas, você enche até o talo, né, como diz o ditado, e ela fica super fofa assim, ou bem discretinha, só com o acabamento do viés. Cabe pão, cabe aquele pacote de biscoito aberto, aquele pacote de pão plus vita, né? Restinho do café da manhã, você agora tem onde guardar numa cestinha muito fofa, muito criativa para o Dia das Mães. Caso você ainda não tenha nenhuma ideia assim, o que você vai dar para sua mãe, olha, é muito legal. O que você vai precisar? Você vai precisar de um círculo de 19 por 19. Então você vai pegar o tecido, dobrar em 4 e formar uma circunferência de 19 por 19. Vai colar no estruturador. Eu colei no TNT gramatura 120, você pode colar na Eva, no algodão cru, no brim, ou próprio no R1, mas aí não vai ficar durinho. O legal é ficar uma bem durinho para dar aquela base, né? Não muito fofa. Feito isso, 19 por 19, você vai cortar uma tira de tricoline de 18 por 60, e você, que é o principal, e você vai usar o nylon dublado ou acoplado, não sei o nome que você vai achar na sua cidade, tanto como estruturador e forro. Ele vai servir de estruturador e forro. Olha, eu já fiz aqui a circunferência de 19 por 19, 18 por 60, é só costurar. Eu costurei e emendei. Costurei toda a volta e emendei. Tá pronto. Essa é a base. Então vamos lá agora a parte externa, né, que é a parte do tricoline. Eu vou virar a câmera. Eu já comecei a costurar porque eu tive um probleminha no vídeo, aí eu tive que recomeçar. Então você vai ver que eu já comecei a costurar. Olha, dá um espaço de 1 centímetro aqui no tecido e começa a costurar em volta. É só isso, básico, básico. Vou virar a câmera aqui. Então, olha, continuando a costura que havia parado, eu vou costurar toda a volta e vamos prender a nossa tira de tricoline de 18 por 60 no círculo. Devagar. É um trabalho devagar para ficar, porque fazer o círculo é mais complicado, né? Então você vai bem devagarzinho. Vai assentando a pontinha do tecido. Olha. E vai ajeitando essa parte reta, retangular no caso, né? 2 pontinhos, vira, 2 pontinhos, vai virando devagar. Se você tem prática, você vai embora. Agora, se você não tem, você vai fazendo o trabalho de formiguinha. E vai acertando o pano. Agora quem, ó, já tá na prática, já vai embora. Eu fiz pra mim, adorei, porque eu estou precisando de um local para colocar meus pacotinhos, né, aquele restinho. E resolvi postar no status e, gente, já vendi uma. Aí eu trouxe para vocês. Como já fez sucesso, eu trouxe para vocês verem, fazerem dentro da sua casa. Olha, ficou esse espacinho aqui faltando costurar. Já costurei toda a volta, olha, toda a volta.
e ele ficou assim, aberto. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar essa lateral, unir. Como sobrou 1 centímetro aqui e sobrou mais, nós vamos o quê? Abrir assim, dessa forma. Deixa eu ajeitar a câmera para vocês verem. Dessa forma aqui, com a ponta de cima, e ver o que ficou faltando. Ó, no caso aqui sobrou tudo isso aqui de tecido, que eu acabei cortando a mais. Então você vai seguir a linha e vai costurar tirando todo esse excesso. No caso aí, você pode cortar com 58, né? Porque o meu sobrou um pouco mais. Então eu aconselho você cortar com 58 centímetros. Eu cortei com 60. Então, olha. Já vai ficar dessa forma aqui, já vai dando formato. Tá vendo? Ele não tem estrutura nenhuma, porque o estruturador dele vai ser justamente a parte do forro. Então, vamos lá, eu vou fechar essa lateral, ajeitar direitinho aqui e fechar essa lateral. Feito isso, nós vamos fechar a parte do fundo, né? Que ficou faltando aquele 1 centímetro. Olha, vai ajeitando até o final. A costura morre bem encostadinha aqui, tá vendo? Aqui que ficou a minha costura. Bem encostado, fechando, ficou praticamente sem espaço. Agora eu vou cortar o excesso de tecido. E vou, olha, faltou dar um pontinho aqui para fechar de vez. Vou abrir assim. Abrir o tecido e passar a costura aqui. Nesse pedacinho que ficou faltando. Eu fui o máximo que pude na circunferência para não ficar muito espaço. Pronto, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos revirar, cortar todo excesso de linha, lógico, né? Virar para o lado direito. Ó. Olha, já tá no formato que ele tem que ficar, olha. Ajeitar bem o fundo. Abrir, ó. Forrar bem, porque lembrando que aqui é um TNT e tá sem estruturação, então você vai abrir com a mão, ó, a costura. Vai abrindo todinho com a mão. E agora nós vamos vir com... Deixa eu levantar para vocês verem. Com o nylon dublado, que já tá vendo? Ele vai dar toda a base. E nós vamos vestir. Vestir mesmo. No caso aqui, ó, eu vou revirar porque... eu já vou colocar ele na posição que ele tem que ficar. Eu vou colocar avesso com avesso, ó, ao lado do avesso desse. Vou vestir avesso com avesso. Ó, porque aí ele fica ao lado direito aqui, ó. Avesso com avesso. Vou vestir todinho dessa forma. Lembrando de casar a costura, né? E eu não fiz isso aqui. Deixa eu ajeitar aqui pra casar a costura. Ó. Deixa eu abrir, achar o meio. É a costura do forro com a costura do principal. Nós vamos ajeitar o meio certinho. Ó, a costura daqui do principal com a costura do forro.
Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar e vou fazer uma coisa que eu não fiz. Achar o meio, olha. Do outro lado. Faltou isso, ó. Achar esse meio aqui. Tem que achar pra gente casar direitinho, ó. Achei o meio. E vou fazer a mesma coisa aqui. Puxar. Achar o meio. Agora eu vou vestir de novo. Por que que tem que achar o meio? Para nós casarmos os tecidos e não ficar torto. Tem que ficar direitinho. Pronto, olha. Agora costura com costura. E nós vamos colocar um alfinete. Vamos achar o meio daqui com o meio do tricoline. E colocar um alfinete. Depois é só vir prendendo de fora, encaixar bem, vestir, né? Direitinho. E vir, gente, passando, vai prendendo. Ou você passa a costura direto, se você já tem prática. Se você não tem, você vai colocando um alfinete para prender. Ó. Aqui nós vamos no processo da mão mesmo. Vai vestindo, vai ajeitando, que ele vai encaixando cada parte no seu lugar. Vou passar a costura de segurança e já volto. Pronto, olha. Fiz uma costura de segurança em toda a volta. Já tá toda ela presa. O forro com o principal já está todo preso. Agora nós vamos pegar a parte de cima. É um tricoline também, mas é 20 por 60. É 2 centímetros maior. O que que eu já fiz aqui para adiantar meu trabalho? Eu passei, tá vendo? Já passei meio centímetro para facilitar a costura. Já vim nele todinho, olha. No ferro, bati no ferro, meio centímetro. Nós vamos costurar. Acha a costura daqui de ligação. A dobrinha fica por esse lado de cá. Aonde não tem dobra, eu vou vir aqui, deixo o meu 1 centímetro de margem de costura e vou vir prendendo, olha, direito com direito, desse jeito mesmo, olha. Direito com direito. E vou passar uma costura todinha novamente, de fora a fora. Mas qual é a diferença? Eu vou dar uma margem de 1 centímetro, porque quando eu passo uma margem de 1 centímetro de costura, é justamente essa margem que eu vou usar aqui, olha. Esse acabamento aqui. A minha máquina tem que deixar um espaço. Aonde você colocar a agulha, a distância vai ser o espaço do seu acabamento. Então, eu vou dar o espaço de um dedo. Vou medir mais ou menos o espaço de um dedo e vou colocar a agulha nesse espaço. E dali vai ficar... Ah, como que eu posso não errar? Tem gente que coloca o durex marcando com papelzinho. Eu uso o imã. Quer ver? Vou marcar aqui o espaço com o imã. Que aí... Deixa eu ver se vocês conseguem trazer a câmera para vocês verem. Não dá. Olha o imã aqui. Olha, marquei o imã. Aonde está o imã, o tecido vai passar por ele e não vai vir além. Vai ficar, toda vez vai ficar certinho. Toda vez que o tecido passar em frente à agulha, ele vai... Você consegue ver? Ele vai vir... Vai morrer em cima do imã, não vai a mais. Se eu quisesse colocar o imã aqui, o tecido iria passar encostado no imã.
Mas eu vou, já como eu coloquei já a posição da agulha, então vamos lá. Deixar aqui para vocês. Achei uma posição precisa, né? Acho que fica melhor. Deixa eu levantar o pé aqui. Eu vou dar mais um espacinho. E vou. Vocês vão perceber que o tecido não vai fugir, vai ficar todos do mesmo tamanho. Porque ele vai passar colado no ímã. Você pode usar um risquinho na própria máquina, dar um risquinho, prender um papelzinho com durex, se você não tem um ímã. Fazer uma marcação, que aí todos ficam do mesmo tamanho. Olha, tá passando aqui direitinho. Esse ímã não é caro, ele é... E não precisa ser esse sofisticado bonitinho, não, gente. Qualquer ímã você consegue fazer. Aí eu não preciso me preocupar com o espaçamento do tecido, porque já tá do tamanho, todos vão sair do mesmo tamanho, de fora a fora, vai sair tudo do mesmo tamanho. Quando for, vai ser do mesmo jeito, chegando, faltando pertinho, faltando 2 dedos. Caiu aqui, deixa eu dar uma... Caiu do tripé porque eu deixei muito virada a câmera, né? O celular. Olha aqui, faltou agora essa medida aqui que eu vou fazer é para eu justamente poder fazer esse acabamento aqui, juntar os tecidos. Emendar os tecidos e fazer a costura de acabamento. Isso que eu vou fazer agora. É fácil emendar porque isso aqui é molinha, é só empurrar, ó. Empurrou para dentro. Acha as pontas do tecido. Para facilitar, a gente coloca o alfinete para ele não fugir, porque tem volume. Então, olha, vai empurrando e vai vestindo ele. É desse jeito aqui, ó. Você vai vestindo. Ó. Vai empurrando, empurra e coloca certinho. E vai colocando o alfinete. Pronto, olha. Daqui dá pra ver coloridinho. Olha como é que... Assim. Empurra bem pra não pegar a linha na hora de costurar. E agora nós vamos passar uma costura de fora a fora aqui. Gente, tá praticamente pronto. Super fácil e muito fofa. Pronto, olha. Agora aqui, deixa eu virar ao contrário para vocês verem, porque é preto, né? Olha, deixei até uma linha mais escura para você ver. Agora nós vamos fechar esse pedaço que tá aqui. Vai abrir, fazer um acabamento direitinho. Abre o tecido. Casa direitinho e passa pra costura. Gente, voltei para falar uma coisa errada que eu fiz. Eu esqueci de deixar a abertura para passar a fita. Eu marquei e costurei direto. Se você consegue ver, deixa eu reforçar aqui. Nós precisamos deixar a abertura
aqui no... Você vai medir daqui, da ponta até aqui, 6 centímetros. Da ponta até aqui, 6 centímetros. Então, você vai vir com a costura, chegar aqui, você vai dar o retrocesso e vai pular o espaço de 2 centímetros. Por que 2 centímetros? Porque você vai poder colocar um cordão, uma fita mais larguinha. Então, olha, 2 centímetros. Da ponta até aqui 6, costura, dá o retrocesso, pula e volta aqui. Aí daqui você vem, dá o retrocesso e costura até o final, tá? Precisa deixar essa abertura para passar a fita. Então, no meu caso aqui, eu vou descosturar esse pedacinho e vou dar o retrocesso de acabamento. Então, volta da ponta que até aqui 6, pula 2 centímetros e costura normal. Vamos lá, depois que eu abri, ó, o buraquinho que estava fechado, eu abri. O que que eu fiz? Eu, com a mão mesmo, eu vim abrindo toda a parte do acabamento e passei, se você consegue ver aqui e passei uma costura de segurança até aonde está o finalzinho do buraquinho, olha. Passei, vim de fora a fora, chegou aqui, eu virei para cá e subi. Isso é uma costura de segurança para que ele não venha fechar, ó, não venha impedir, atrapalhar de passar o cordão. Então, olha, o buraquinho aberto, toda uma costura de fora a fora para dar uma segurança. Passei aqui embaixo também, para que a abertura não vá rasgando, não vá abrindo os pontos, tá? E agora nós vamos fazer o quê? Lembra aquela dobrinha que eu deixei no começo? Eu vou pegar ela. Espero que não caia. Eu vou pegar essa parte que eu dobrei. Aqui não tá marcado com giz, final, no final do buraquinho, ó, o final do buraco, um pouquinho mais abaixo, e vou fazer uma dobra. Deixa eu prender aqui para você ver, porque o tecido é preto, né? Ó. Eu vou dobrar o tecido todinho nessa espessura de 4 centímetros. Dá certinho, gente. Lembra que foram um espaço de 6 mais 2? Então, ficou 8. Então, aqui vai ficar 4 para um lado, 4 para o outro. Ter o cuidado de colocar esse acabamento embaixo do buraquinho certinho. Mas medindo 4 centímetros, você consegue achar, já tá de bom tamanho. Então, eu vou vir todo de 4 centímetros de fora a fora. Ó, fazendo isso aqui. Dessa forma aqui, vou pegar o meu tecido, que já, essa dobrinha é onde vai passar a costura. Essa dobrinha que a gente fez no começo é para passar aonde vai passar a costura. E eu vou dobrar novamente para dentro, deixar o espaçamento de 4 centímetros, olha, 4 centímetros, todo de fora a fora. E vou passar a costura. O que eu fiz? Coloquei o alfinete todinho, ó. Agora, você vai passar a costura dessa forma mesmo, ó. Tu vai colocar, abrir e passar a costura aqui, pelo lado, dessa forma. Ó, esse é o lado direito. Você vai passar a costura do lado avesso. Pra prender bem rentezinho. Ó, aqui que vai passar a costura, todinho. Você vai... O posicionamento dele na máquina é ótimo, porque ó, o espaço é tranquilo para costura. Aí é desse jeito aqui. Pronto, passei a costura em toda a volta. A gente consegue ver. O que nós vamos fazer agora? Tá vendo o buraquinho? É por aqui que vai sair a fita. Olha. Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Por aqui que vai sair a fita. Tá aqui nesse
Nesse final do cortador, ou início, né? Você vai passar uma costura de fora a fora, nessa altura, ó. No meu caso aqui, é a altura de um dedo. Eu vou passar a costura de fora a fora para prender, ó. Aqui não passa mais, ó, tá costurado. Então, o meu cordão ele não desce, porque eu fechei aqui com a costura de dentro. E agora eu vou fechar em cima com a costura, com uma costura também, mas de fora a fora. Aqui é necessário também a gente marcar na máquina o espaço certinho para não ficar torto ou usar um ímã, tá? Vou passar essa costura e já volto. Ó, passei a costura. Deixa eu achar uma posição para vocês verem. Se tem algum lugar que dá para ver que tem. Ó, eu acho que dá para ver a primeira costura aqui e a segunda aqui em cima. Um espaço bom que dá para passar um cordão, uma fita mais larga. Que aí você, quando é muito estreitinho, só dá aquelas fitinhas fininhas. Aí eu deixei espaço de... E fica esse acabamento bonitinho em cima. Deixa eu pegar a minha aqui. Olha. Quando eu puxo a fita, dá um acabamento. No meu caso aqui, eu deixei mais estreitinho porque eu usei uma fita fina. Nesse aqui, nesse modelinho. Mas o outro eu vou usar um cordãozinho, que é mais largo, então eu deixei o espaço maior. O que nós vamos fazer agora? Tá pronto praticamente, só vamos fazer o acabamento final. Vai pegar todo o meu tecidinho e vai jogar dessa forma. E nós vamos ajeitando com a mão para formar. Não precisa fazer força, é só ir ajeitando. Lembra aquela margem de costura? A própria margem de costura que faz a bordinha. Olha, eu vou colocando o alfinete, por quê? Na hora da costura não fugir, porque lembra, tá todo fofinho aqui embaixo. Então, nós vamos botar um alfinete para travar. Dessa forma aqui. Coloco o alfinete para vir travando. Para ele não correr na hora que for para a máquina. E ficar uma parte maior e outra. Ó, desse jeito. Você vai fazer isso em toda a borda. Depois que você colocar o alfinete todinho, nele todinho, prendendo bem, você vai passar uma costura aqui. Desse lado mesmo, do lado direito. Que vai prender do outro lado. Ó. Você vai passar, aqui dá pra ver, você vai passar a costura nele todinho, de fora a fora, prendendo ele. Do lado de dentro vai aparecer, vai travar também, olha. Passou essa costura, ele tá pronto. E aí é só passar a fita. Eu vou fazer isso nesse e trago aqui pra vocês, rapidinho, né? Meia hora a gente faz, menos do que isso. Né? Meia hora até cortar o tecido, eu levo mais um pouquinho para cortar. Eu acho que o tempo maior vai ser entre cortar o tecido, colar, porque na máquina de costura é bem rapidinho. Pronto, aqui está. O que a gente acabou de fazer junto foi essa, olha. Nem passei a cordinha ainda. Sem cordinha, mas está pronta. O acabamento do nylon, ele fica... Dá até um acabamento meio impermeável. Olha porque eu falei que a cor clara fica mais bonitinho. Para colocar comida, né? Preto, azul marinho, eu acho que não fica legal. Olha. Esse aqui é igualzinho. É gêmeo. Fiz o gêmeo. Passa a cordinha. Olha o acabamento que fica. Super fofo. Deixa eu ver uma posição para vocês. Dá pra vocês verem o acabamento que fica aqui, ó. Ó, quando passa, dá um franzidinho muito bonitinho aqui dessa margem de costura, que dá pra ver bem, ó. A primeira costura, a segunda costura aqui, aí puxa, fica desse jeito.
Cheio de pão, fica aqui em cima. Pouco pão, dá um acabamento. Olha que coisa bonitinha. Gente, façam, me marquem lá, @chimoneart. Curte, se você gostou, curte. E compartilha com as amigas, gente. Deixa uma curtida, comenta, ó, gostei, não gostei, poderia ficar diferente. Coloca seu comentário aí, ajuda o canal, ajuda a moça aqui, ela fica contente. Eu respondo todas. Perguntou-te, tem dúvida? Eu respondo, eu paro um tempinho para responder. A medida vou deixar na descrição, como eu falei para vocês. E o círculo é muito fácil de fazer, um círculo, né? Não tem mistério nenhum. E acompanhe o meu canal. Beijo, até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida.